E adorando a Ele, amém? Quem crê, aleluias. Jeremias, capítulo 18, aleluias. Versículo de número 4. Aleluias. Queridos, eu me lembro que no ano de 2011, se não me engano, quando o Senhor me permitiu, para que eu entrasse na Assembleia de Deus, essa igreja maravilhosa, e o pastor Manel foi quem me acolheu, lá na Demolândia. Isso. E me ajudou bastante, me deu oportunidade, e o Senhor tem nos abençoado, amém? Eu agradeço a Deus pela vida dele, que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus. Jeremias capítulo 18, versículo de número 4, aleluia, até o versículo 6, está escrito: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, ó igreja do Senhor, ó irmãos e irmãs da Assembleia de Deus de Sabará. Aleluia. Feche os seus olhos. Deus, mais uma vez eu te peço para que o Senhor possa falar conosco, Senhor, para que o Senhor possa nos usar para entregar esta palavra, meu Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor em nome de Jesus. Pode assentar. Queridos, esse texto que nós lemos, quando Jeremias teve essa visão, quando o Senhor em sonho mostrou para Jeremias essa visão, Jeremias ele estava profetizando em uma época difícil, uma época em que o povo estava contra o Senhor, uma época em que a nação de Israel, a nação do Senhor, estava adorando a outros deuses, estava queimando incenso a ídolos, a outros que não são deuses. Mas o Senhor, ele contava com Jeremias. Jeremias estava disposto a fazer a obra do Senhor. No capítulo 1 do livro deste profeta, nós vemos o Senhor chamando Jeremias quando ele ainda era jovem, criança, e o Senhor, ele disse para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, eu já te conhecia, te santifiquei e as nações te dei por profeta. O Senhor, ele já conhecia Jeremias e contava com ele. E nesta vez o Senhor mostra para Jeremias uma visão muito profunda, uma visão maravilhosa. O Senhor, ele diz para Jeremias: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. E quando Jeremias desce até a casa do oleiro, ele vê um oleiro. Ele vê um oleiro com um vaso de barro nas mãos, assentado à roda e formando, estava fazendo um certo vaso de barro. Mas segundo o que a palavra do Senhor diz, este vaso a qual o oleiro fazia, ele se quebrou, caiu no chão, despedaçou, estragou, virou um caco. Mas o oleiro, ele pega aqueles cacos, pegou aqueles pedaços de vaso e começou então
a fazer um novo vaso, mas um vaso segundo o que bem lhe pareceu. Queridos, eu acho interessante quando nós lemos nesta parte, porque nós, igreja do Senhor, nós somos vasos de barro, a qual o Senhor, Ele quer nos encher com o teu Espírito Santo. Mas nós vemos muitas vezes que nós precisamos ser moldados à imagem de Cristo. Nós precisamos ser moldados segundo a imagem do Senhor Jesus. Quando nós nos convertemos, quando nós reconhecemos o Senhor como Salvador, como o Senhor Jesus Cristo, nós nos damos conta que nós somos totalmente inúteis sem a presença do Altíssimo em nossas vidas. Quando nós nos convertemos, nós vemos que nós somos nada, até menos do que isso. Por quê? Porque nós somos vulneráveis. Não conseguimos vencer a morte. O tempo, ele nos deixa com marcas. Mas quando nós estamos com o Senhor Jesus, nós conseguimos fazer a vontade dEle, fazer aquilo que Ele nos ordena, aquilo que Ele pede, aquilo que Ele manda que nós façamos. Meus queridos, nós somos vasos do Senhor, e nós temos que entender isso. Nós temos que entender que nós estamos aqui para servir, não para ser servido. Aleluias. E o vaso que o oleiro fazia, ele se quebrou. E quando nós nos convertemos, nos damos conta de que nós somos vasos do Senhor, e precisamos ser moldados, à sua imagem. Nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós nos esvaziamos daquilo que nos prende, ou daquilo que nos prendia. Mas infelizmente nós temos visto nos dias de hoje, e não só nos dias de hoje, mas em todo tempo, em toda época, nós temos pessoas que acham ou que pensam que são mais do que os outros, pessoas que se colocam e dizem que são mais importantes do que o outro, do que o próximo. Pessoas que dizem que são mais importantes do que um irmão, mais importantes do que o outro irmão. Pessoas que se colocam acima dos outros, e o Senhor, Ele não gosta disso. O Senhor detesta pessoas que se colocam desse jeito, pessoas que se colocam superior, pessoas que acham que são maiores do que os outros, pessoas que acham que o seu vaso, ao invés de ser de barro, é de ouro, ao invés de ser de barro, é de prata, ao invés de ser de barro, é de bronze. Preste atenção e ouve a palavra do Senhor. Nós somos vasos do Senhor e vasos de barro. Nós não brilhamos. Quem brilha é o que está dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus que reflete a sua glória em nossas vidas. Queridos, mas não. Há pessoas que se colocam com uma autoridade maior, na verdade se colocam como se fossem maiores do que os outros, e não existe isso. Não importa qual seja o valor do seu dízimo ou da sua oferta, nós todos somos servos e vasos de barro, e louvado seja Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E uma igreja precisa ter este pensamento.
Uma igreja, para crescer, ela precisa ter um pensamento de união. Todos somos iguais, todos somos servos perante o Senhor Jesus. Há uma verdade, quando eu digo que nós somos iguais, eu digo que nós somos iguais perante os olhos do Senhor. Somos vasos de barro, servos. Mas há pessoas, há irmãos, assim como pastores, presbíteros, ou quem está em um ministério, exerce uma função maior, uma função que exige uma responsabilidade maior, e precisamos respeitar e cumprir, porque se alguém está no altar, como pastor, como presbítero, como diácono, alguém está com alguma função, foi porque Deus permitiu que isso acontecesse, foi porque Deus o colocou nesse lugar, porque o Senhor, Ele ungiu, o Senhor, Ele deu uns como pastores, o Senhor, Ele deu os dons ministeriais para cada um, e nós precisamos entender isso. Mas quando nós dizemos que perante os olhos do Senhor, que quando se diz respeito acerca de servo, servir a igreja, servir uns aos outros, precisamos entender que somos todos iguais. Do altar até a porta, somos servos do Senhor Jesus. Tem pessoas que estendem as mãos, aleluia, para adorar o Senhor dentro da igreja, mas lá fora não estende a mão aos necessitados. Nós somos servos, aleluias, estamos para servir, precisamos ser humildes, precisamos entender que o Senhor, Ele nos dá, o Senhor, Ele nos deu um trabalho, um propósito, esse propósito é servir. Quando nós servimos, nós levamos o Evangelho do Senhor. Não existe um Evangelho do Senhor sem humildade, não existe um Evangelho do Senhor sem que uma pessoa se põe menor do que o outro, porque a própria palavra do Senhor diz: considerar nosso próximo ser superior, aleluias. Mas não, há pessoas que não são assim, há pessoas que têm se feito como um vaso de honra, se acham importante, mas o Senhor vai tratar com você, tratará com estes que agem dessa forma, e louvado seja Deus. Mas quando o Senhor, Ele pega para fazer um novo vaso, o Senhor, Ele pega um vaso que está caído no chão, em pedaços, e começa a fazer um novo vaso conforme lhe parece bem. Aleluia, meus queridos, acho importante isso. Eu acho interessante esse texto, essa passagem, porque nós não somos vasos segundo o que me parece bem, ou segundo o que eu quero, ou segundo o que eu acho que é melhor. Não se dê ao luxo de dizer que você tem que ser desse jeito, que você tem que ser assim, tem que ser assado, que você tem que exercer a função, que você tem que fazer isso ou aquilo. É o Senhor quem determina. Aleluia. E a Bíblia não diz que o Senhor, que o oleiro, Ele fez um vaso perfeito. O texto vai dizer que o oleiro fez um vaso conforme lhe pareceu bem. Aleluias. Não há ninguém perfeito. O homem erra, eu erro, o pastor erra, a membresia erra. Mas nós precisamos dar conta que nós somos vasos segundo o Senhor, segundo o coração do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Ah, mas eu quero ser assim. Não, é o Senhor quem quer. Ah, mas eu quero fazer isso. Não, é o Senhor quem manda, é o Senhor quem ordena, é o Senhor quem dá as ordens. Aleluias.
Se fosse por Jeremias, ele não ia ser profeta. Ele disse: Senhor, eu não sei nem falar, eu não sei nem pronunciar, assim também como Moisés. Mas o Senhor, ele disse: eis que eu coloco as minhas palavras na sua boca. Ai, palavras. O Senhor, ele está dizendo assim: olha, se você acha que não pode, eu faço aquilo que eu quero, eu faço você poder fazer. Se você acha que não tem capacidade, eu te capacito. Se você acha, aleluia, que você é demais para isso, eu vou te dizer: eu sou o seu Deus, eu estou com você, aleluia. Eu sou o Senhor desta nação, eu sou o Senhor deste povo, aleluia. E o Senhor, ele tem uma missão designada para cada um de nós. Um vaso de barro, ele é um vaso que não brilha, é um vaso que não quer glória, é um vaso que não quer aplausos, mas é um vaso que deixa a glória do Senhor refletir. As estrelas do céu só refletem quando o céu é escuro, à noite. As estrelas não saem do céu, mas quando o céu está claro, de dia, elas não aparecem. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós não brilhamos, nós somos o céu escuro, e o Senhor é a estrela, aleluia, que brilha, Ele é quem reflete, aleluias. O Senhor é aquele, aleluias, que está em nós. A glória dele é que precisa brilhar, a glória dele é que precisa refletir, aleluias. Tem muitas pessoas que, ao invés de entregar a mensagem do Senhor Jesus, entregam a sua mensagem, aleluia. Dizem que pregam, mas pregam o Evangelho segundo os homens, mas pregam o Evangelho segundo o que os homens querem, o que os homens podem, o que os homens querem ser. Mas quando existe um vaso de barro, que a glória do Senhor brilha na vida dele, é o seguinte: ele prega a mensagem do Senhor, ele reflete a glória do Senhor, ele está na rua, é o Senhor que brilha, aleluia. Ele não quer aplausos, não quer glória, ele somente quer adorar, quer adorar ao Senhor Jesus. Será que aqui nesta noite tem pessoas que querem adorar ao Senhor? Será que aqui nesta noite tem pessoas que querem ser um vaso de barro, segundo o que o Senhor quer fazer, não segundo o que você quer, não segundo o que sua mãe quer, não segundo o que sua irmã, o seu pai ou quem quer que seja quer, mas segundo o que o Senhor Jesus Cristo quer, aleluia. É a partir deste momento que nós nos tornamos servos dele, servos do Senhor, aleluia. E o Senhor, ele diz para Jeremias: não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. O Senhor, ele é o nosso oleiro. O Senhor, ele é quem nos molda. O Senhor é quem nos transforma, meus irmãos. Não adianta cantar bonito, ou pregar bonito, ou fazer alguma coisa bonita na frente dos outros aqui, se não tiver humildade, se não estiver em santidade, se não estiver
debaixo das potentes mãos do Senhor. Não adianta ser bonito por fora e oco por dentro. Precisa esvaziar de si mesmo, tornar-se barro, aleluia, e deixar o Senhor entrar, e deixar o Senhor brilhar. É por isso que há muitas pessoas que até têm chamado de Deus, mas que não conseguem ir à frente. O Senhor não permite, porque o Senhor quebra, porque o vaso está estragado, porque o vaso está trincado, o vaso está rachado. Não é desse jeito que Deus quer. É doloroso quando o Senhor vai fazer um novo vaso, porque o Senhor ele tem que amassar, tem que molhar o vaso de novo, tem que deixar ele mole, tem que modelar ele, tem que passar ele no fogo e passar ele na água. Tem que certificar que o vaso não vai quebrar facilmente. Quando vemos pessoas que reclamam muito, quando vemos pessoas que dizem que tudo está acabado, não tem fé, não tem a certeza que existe um Deus com ele ou com ela, o vaso está fraco, quebra fácil, aleluias, mas o Senhor pode fazer um novo vaso, aleluias. Pode ser doloroso, mas vale a pena, aleluias. Por quê? Porque quando o Senhor faz um novo vaso, o Senhor, Ele faz um vaso que não quebra fácil, um vaso que não reclama, um vaso que obedece, um vaso que sabe que é de barro, que sabe que não tem valor, mas o que tem dentro dele tem valor. O que tem dentro de um vaso de barro? Aleluia, é o óleo. Louvado seja Deus. E eu queria dizer aqui nesta noite que nós, meus irmãos, precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Não precisamos nos encher de nós mesmos. Não precisamos nos encher dos nossos currículos. Não precisamos nos encher dos nossos canudos. Não precisamos nos encher daquilo que fazemos ou daquilo que deixamos de fazer. Não é preciso se encher das suas boas obras. Não é preciso se encher daquilo que você faz de bom. Não, é preciso se encher somente do Espírito Santo de Deus. Somente do Espírito Santo de Deus. E louvado seja o Senhor. A glória é do Senhor. A glória é do Senhor Jesus Cristo. Jeremias, quando ele prega, Jeremias ele não quer saber se o povo vai aplaudir ele ou se o povo vai odiar ele. Ele está entregando a palavra do Senhor. Se nós formos vermos um pouco à frente deste capítulo, nós vemos que o povo quer matar Jeremias, porque sabe que Jeremias é profeta e entrega aquilo que o Senhor ordena. Ainda que
ainda que a nossa família se volte contra nós, ainda que percamos os nossos amigos que se dizem amigos, ainda que percamos aquilo que nós achamos que é tão bom em nossa vida, mas se nós pregarmos e mostrarmos o Evangelho do Senhor, o verdadeiro Evangelho, a verdadeira palavra do Senhor para este povo, aleluias, nós estamos fazendo a vontade de Deus. O mundo pode hoje nos odiar, o mundo pode estar contra nós, o mundo pode estar se revoltando contra nós, mas é como foi lido hoje: se Deus é por nós, aleluias, quem será contra nós? Aleluias. Se o Senhor está ao nosso favor, meu irmão, quem é que vai nos impedir? Quem é que vai se levantar contra nós? Quem é que vai estar contra o povo de Deus? E mesmo que se levante e corte a nossa cabeça, assim como fez com João Batista, a eternidade está nos esperando, os céus esperando, e louvado seja Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus, Ele é poderoso. O Senhor, Ele é poderoso, e não tente resistir contra Deus. Não há como resistir contra Deus. Quando o vaso se acha demais, o Senhor quebra. Quando sobe no pedestal, o Senhor, Ele faz descer. O Senhor é quem levanta, o Senhor é quem abate. O Senhor, Ele faz o que quer. Aleluias. O Senhor, Ele faz aquilo que Ele quiser. Aleluia. Sim, diga em nome do Senhor Jesus. Porque nós precisamos entender que nós somos meros servos, vasos de barro, não melhores nem piores, somos iguais. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está, meu Deus, a tua igreja, Senhor. Aqui está o teu povo que ouviu a tua palavra, meu Deus. Senhor, se alguém, meu Pai, entre nós, ó Deus, e queira se mostrar maior, melhor do que os outros, meu Pai, o Senhor, meu Deus, assim como diz a tua palavra, o Senhor quebra, o Senhor faz um vaso novo, um vaso vivo. Meu Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Toma a tua igreja em tuas mãos, Senhor. Enche-nos com o teu Espírito, enche-nos com a tua graça, meu Pai, que possamos sempre estar no centro da tua vontade, meu Deus, fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos, meu Pai, fazendo aquilo que o Senhor ordena, meu Deus, porque nós precisamos estar dispostos a fazer a tua vontade. Eu quero ser